Olá, bom dia, tudo bem? Faz um tempinho que eu não apareço aqui no YouTube e eu queria fazer um vídeo falando sobre o dia 7 de setembro de 2022. Hoje nós completamos 200 anos de independência, é o bicentenário. Nasceram 5 gerações de 40 anos, de pessoas de 40 anos. Então o Brasil passou por um processo cíclico de mudanças e mudanças e mudanças. E nós observamos que existe uma ladroagem, uma corrupção desenfreada e sistêmica acontecendo no Brasil. E eu quero te falar de algo que é sobre a independência. Nós falamos que hoje nós estamos festejando ou comemorando a independência do Brasil. E eu pergunto, que independência? Muitos não sabem, e eu não quero muito polemizar, eu quero muito trazer reflexão. E dependendo da quantidade de comentários, a quantidade de opiniões, eu quero fazer um segundo vídeo falando sobre o assunto. Mas você sabia que nós temos uma família imperial que vive no Brasil e não pode governar? E você sabia também que nessa independência do Brasil, que foi feita lá nas margens do Ipiranga pelo Dom Pedro I no ano de 1889, no dia 7 de setembro de 1889, após isso houve um golpe. Eu não estou falando de golpe de direita nem de esquerda, mas eu estou falando de um golpe que aconteceu contra o império, contra a monarquia que existia na época e ainda existe, pasme, existe nos dias de hoje. Houve um golpe que derrubou o império. O Brasil é um país que tem dimensões imperiais, ele é gigantesco. E nós tínhamos um território e muita gente não sabe, a Cisplatina. A Cisplatina é o que atualmente é o Uruguai. O Uruguai era território brasileiro e hoje já não pertence a nós. Ou seja, o nosso país, sem o Uruguai, ainda é um país de dimensões continentais, ele é gigantesco. E existia um império que governava o Brasil e as coisas andavam no Brasil. Nós somos um dos países mais modernizados de todas as Américas, isso na época do Império. E quando derrubaram o Império, foi um golpe orquestrado por quem? Pela maçonaria. A maçonaria, junto com alguns burgueses e religiosos da época, organizaram-se e derrubaram o Império naquela época. O imperador com sua família e toda a família imperial tiveram que ser exilados na Europa. E o que aconteceu? Hoje celebra-se a independência do Brasil. Mas como nós podemos ser uma nação independente se ainda continuamos escravos de uma república sistêmica e corrupta? Nós estamos assistindo hoje uma briga desenfreada entre direita e esquerda. E eu sempre falo que a direita que se diz direita, de fato não é direita. É uma direita de lobbies. E a esquerda, que a direita acusa de ser comunista e tudo mais, essa esquerda está lá para governar por causa de um projeto de governo, de poder, da mesma forma como a direita também se perpetua nesse momento no poder e quer vir por uma reeleição através do chefe do executivo. Eu quero fazer essa reflexão para você. Se você não sabe, nós temos uma família imperial que não pode governar. E após a Segunda Guerra Mundial, vários familiares dessa família, vários membros dessa família retornaram ao Brasil. E muitos deles, nós temos príncipe, nós temos princesas, nós temos um imperador do Brasil. E o nome dele é Dom Luís de Orleans e Bragança. Ele é o chefe imperial da Casa Imperial Brasileira. Se você não sabe, e se você quiser saber mais, quais os benefícios, quais os pós e contras de uma restauração da monarquia, eu quero polemizar algo a você para te deixar de cabelo em pé. No ano de 1993, o Brasil, a nação brasileira, enfurecida contra a ladroagem. Na época, ladroagem é essa palavra do Ciro Gomes, de um republicano. A nação brasileira enfurecida contra a roubalheira que existia na época, que foi na época do Collor. O Collor abriu as contas bancárias de milhões de brasileiros e retirou todo o dinheiro da população. Tinha pessoas que eram muito ricas e amanheceram pobres. A população pediu um retorno à monarquia. E durante um tempo houve um plebiscito no Brasil e eles utilizaram e liberaram 5 minutos apenas para que a monarquia se pudesse falar sobre o seu projeto de governo. Se você não sabe, uma outra curiosidade para te trazer reflexão: nós temos a família imperial, nós temos o palácio imperial, nós temos a coroa do imperador, nós temos uma cidade imperial e existe um projeto de governo para
um projeto de governo para retorno da monarquia. E pare para analisar, as nações mais desenvolvidas do mundo são monarquias parlamentares. E uma vez só, um político sendo corrupto numa monarquia, ele é logo derrubado. Isso aconteceu agora na Inglaterra com o ministro Boris Johnson. Pessoal, obrigado, espero que você tenha gostado. Comente, compartilhe e é isso. Você quer saber um pouquinho de quem é a pessoa que está fazendo esse vídeo? Faça lá, comenta, compartilha e a gente vai amadurecendo a ideia. Eu fiz isso agora assim, de sopetão. Deu vontade de fazer, porque hoje eu assisti um desfile cívico, ouvi as palavras do presidente e observei algumas coisas. Aliás, eu observo o tema há muitos anos, sobre o retorno da monarquia, sobre o que é a monarquia, sobre república, sobre o movimento monárquico, o movimento imperial e sobre a questão política no Brasil. Um abraço, pessoal!